Olá, boa tarde, grande abraço para você, ótima semana para todo mundo. Vamos começando agora mais um Canal Esportes. Pela próxima meia hora nós vamos trazer as principais notícias e os assuntos que ganharam repercussão no cenário futebolístico nacional durante o final de semana. O meio de semana será de retorno às atividades e de partidas oficiais do CRB, do CSA e do ASA e do Cruzeiro, que são os representantes na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Representantes de Alagoas na competição. Daqui a pouco nós vamos dar uma passada nos resultados, vamos mostrar também as novas caras pintando no futebol de Alagoas, alguns já velhos conhecidos, como o caso do Marcelo Cabo, que foi apresentado como técnico do CSA para a sequência da Série C. Ele que já comandou o CRB, foi campeão alagoano, já comandou o CSA, foi campeão alagoano também e agora vai para a sua terceira passagem no Centro Esportivo Alagoano. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes. Vamos também trazer informações do CRB, que se prepara para uma maratona de jogos fora de Maceió. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, desse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar, está no ar mais um Canal Esportes. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o final de semana foi de muitos jogos, né? Nós vamos trazer agora os resultados, a classificação de momento, até porque alguns clubes já vivem seus momentos de muita pressão. Um exemplo de tudo isso é o experiente, o especialista em Série B, Vasco da Gama, que já está na zona de rebaixamento, levando tromba por cima de tromba e joga na noite de hoje com o Cuiabá. O jogo vai ser no Luso Brasileiro, já que o estádio de São Januário foi interditado diante da ação de torcedores na semana passada, quando o Vasco perdeu para o Goiás pelo placar de 1-0. E por conta desta punição, o Vasco vai jogar fora de seus domínios e sem a presença de público. Mas o final de semana teve jogos interessantes, partidas com caráter de clássico, como a vitória do Flamengo sobre o Santos. O Flamengo jogando na Vila Belmiro, também de portões fechados. Por conta de ações de torcedores no clássico com o Corinthians, o Flamengo venceu pelo placar de 3-2, com gol do Cebolinha, com gol do Eric Pulgar. Então, muitos jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro também fazendo os gols, dando uma recuperada nessa equipe que foi impiedosamente derrotada pelo Bragantino no último meio de semana. Agora, o trabalho do técnico Jorge Sampaoli vai fazer essa equipe do Flamengo, pelo menos na ideia dele, ter uma boa sequência de resultados positivos na competição. Você quer saber como anda a classificação e a situação de seu clube na primeira divisão do futebol nacional? Vamos colocar na tela então a classificação de momento para você em casa acompanhar. Vamos lá. Em primeiro, Botafogo com 30 pontos. Grande campanha do Botafogo, rapaz. Passou a ser SAF e tem feito aí pelo menos uma bela participação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o segundo com 23 pontos, o Flamengo vem em terceiro com 22. Em quarto, Palmeiras, 22 pontos. Em quinto, Fluminense com 21. Na sexta posição, Internacional com 20. Lembrando que Fluminense, Flamengo e Botafogo, representantes do estado do Rio de Janeiro na competição. E os três bem, né? Dos 4 participantes, porque o Vasco hoje é o penúltimo colocado. O Internacional é o sexto, hoje estaria na pré-Libertadores com 20 pontos. Lembrando que os 4 primeiros entram na fase de grupos da Libertadores, que hoje seria Botafogo, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Fluminense e Internacional estariam sendo indicados para a pré-Libertadores, que é aquele processo eliminatório antes da chegada na fase de grupos da competição. O Bragantino, grande campanha do Bragantino, que também passou a ser clube empresa, sétimo colocado com 20 pontos, vem de bons resultados nas últimas rodadas. Em oitavo, Fortaleza, que anunciou o alagoano Marinho, né, o alagoano de Penedo, ex-Flamengo, já está aí no Fortaleza, oitavo com 20 pontos. Em nono, o Atlético Paranaense com 19, o Atlético Mineiro está em décimo com 19 pontos. Em 11º, São Paulo com 18, 12º, Cruzeiro com 17, em 13º, Santos com 13. Em 14º, Bahia, 12 pontos, 15º, Corinthians com 12 pontos até aqui. Na parte de baixo, em 16º, o Cuiabá, que enfrenta o Vasco, 16º colocado com 12 pontos, enfrenta o Vasco hoje. Em 17º, o Goiás com 11, que venceu o Vasco na semana passada. 18º, o América Mineiro com 8. 19º, Vasco com 6.
e na lanterna o Curitiba com 4 pontos. O Vasco hoje já tem 6 pontos, né? A diferença do Cuiabá para o Vasco de 6 pontos. O Vasco, mesmo que venha vencer e venha golear no jogo de hoje, o Vasco ainda permanece na zona de rebaixamento. É uma triste realidade para os torcedores, assim como eu, para os torcedores vascaínos, vendo o Vasco a cada dia que passa, a cada ano que passa, se apequenando, né? Sobe um ano para a Série A, cai no ano seguinte, volta, joga 1 a 2 temporadas na Série B, aí sobe de novo e cai de novo. Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta na Série A, o Vasco da Gama, né? Se apequenando mesmo. O Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem aí buscado alternativas no mercado para assumir o comando técnico, já que o Barbieri foi demitido pela diretoria do Vasco depois da derrota na semana passada para o Goiás, que gerou protestos da torcida em São Januário. Bom, saindo da Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando que a próxima rodada da competição, vamos colocar aqui a rodada 13 rapidinho para que o torcedor possa também já ficar por dentro, só no final de semana, hein? O clássico São Paulo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Bahia e Grêmio, Inter e Cruzeiro, Corinthians e Bragantino, Botafogo e Vasco no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro, Atlético Paranaense e Palmeiras, jogos de domingo. Cuiabá e Santos e na segunda-feira que vem, Goiás e Curitiba são jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Bom, agora mudando a chave, vamos falar de Série B. O CRB, que depois do empate na semana passada, né, jogando aqui em Maceió, acabou tendo ali um resultado que foi decepcionante para o torcedor pelo número de vitórias que a equipe vinha alcançando nas últimas rodadas, né? O CRB vinha vencendo com o técnico Daniel Paulista desde que o Daniel Paulista chegou no clube. Mas o resultado recente gerou uma certa insatisfação dos torcedores. E, naturalmente, um dos mais cobrados foi o goleiro Diogo Silva. A matéria do Globoesporte.com.al traz esse momento do CRB para uma semana que promete ser muito importante, onde o CRB vai até o sul do país. E, naturalmente, nesse trabalho que está sendo feito, com planejamento, logística da equipe, o supervisor do clube, Marcos Lima Verde, também teve a oportunidade de conversar com a imprensa para poder explicar todo esse panorama, né, o parâmetro do CRB para essa escala de viagem para esse jogo fora do estado de Alagoas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Podemos trazer então o Marcos Lima Verde aí? Tá, então vamos fazer o seguinte, enquanto o pessoal vai arrumando a casa para trazer o Marcos Lima Verde, o CRB enfrentou o Ituano na semana passada. Nesse jogo que eu tô falando, que o goleiro Diogo Silva foi muito criticado por conta do primeiro gol do Ituano principalmente. É um goleiro que tem uma história, que vem ajudando muito o CRB, que vem praticando sim muitas defesas na Série B, mas nós precisamos, além de citar esses pontos positivos para o goleiro, citar que os momentos e vida de goleiro de fato não é fácil. Né? E nos momentos em que o CRB mais precisa de uma atenção redobrada, o Diogo Silva, ele às vezes comete aquele chamado apagão, né? Então vamos dar uma olhada como foi esses melhores momentos aí de CRB e Ituano aqui em Maceió, que quebrou uma sequência de 100% de aproveitamento do Galo na Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu dominar e fazer o passe à frente, se livra da marcação, o Lucas Lima levou para bater pé esquerdo, Jefferson Paulino. Recuado, o Ituano tenta encontrar um espaço para furar o meio da área. A bola com o Hélio Borges, bateu cruzado, desvio. A arbitragem não deu gol. Agora está confirmando. Gol! É Ituano! Na jogada pelo lado direito. O cruzamento do Hélio Borges. O mergulho do Paulo Vitor. A bola entrou. O árbitro demorou para confirmar. O assistente estava lá na linha. O Fábio Alemão estava lá dentro do gol, né? Estava lá dentro do gol. Diogo Silva acabou falhando. O Ituano sai na frente. Paulo Vitor pediu gol. Demorou para confirmar o Yuri Elino, árbitro do Rio de Janeiro, mas confirmou. Hélio Borges, vai passar o Yuri, rolou a bola pra ele, já dentro da área, deu uma cavadinha, colocou no meio, Paulo Vitor de cabeça, tem rebote pra fora! Apesar de ter vencido na última partida, esse time tem tido muita dificuldade dentro de casa.
Vem a tabela com Guilherme Romão pelo lado esquerdo. Lucas Lima pelo meio, cruzamento para trás, a chance do empate. Gol! É CRB! É Renato! Ele faz o passe para o Guilherme Romão, participa da jogada que vai ao fundo. Veja a movimentação no meio, cruzamento para trás e o toque preciso e a vibração do Daniel Paulista. João Paulo, e aí ele tem habilidade e tem espaço para colocar velocidade nessa transição. Já aciona o Renato, vai passando o Guilherme Romão, o passe por dentro, olha a chance da virada. Em velocidade, João Paulo. Olha onde começa a jogada. Ele escapa da marcação, vê a movimentação do Renato e acelera pelo meio. Ocupa a função de centroavante, pede à frente, a enfiada de bola do Renato, ele tira. Tá em jogo, Juninho Valora. Tem o Renato aberto, ele vai carregando, ninguém chega na marcação. Fez a abertura com o Renato, dá até pra bater, pé direito. Sendo marcado o impedimento. Aí o momento do passe, mas está adiantado o Renato. Adiantado o Renato. A bola chega no Renato. Vai para cima da marcação ali do Pacheco. Pedalou. Passagem do João Paulo. Ele bateu por cobertura. Jefferson Paulino. E o vento tá forte, hein? Vento tá forte. Vem a cobrança. Buscando a segunda trave. Quem sobe? O desvio de cabeça. Jefferson Paulino. São Paulino se estica todo, até meio desequilibrado, né? Que ele dá um passe e salta no ar. Bola esticada pro Quirino, dominou dentro da área, dá pra bater pé esquerdo. Gol! É Quirino. Soltou a bomba de pé esquerdo. Vamos conferir se a bola desvia ali no Anderson Conceição. Toca na sola da chuteira. Tabela é por dentro. Rafael Longini pro João Paulo. Tentou para trás. Olha o Longini para fora. Juninho Valora, Copete de primeira, toca no Guilherme Romão. Tem espaço, faz o levantamento na área pro Yuri. Corte é feito, tem rebote. Jefferson Paulino. Vai terminar no Rei Pelé. Vai pedir a bola ali o Yuri da Cruz para apitar pela última vez. 2 gols para cada lado. Ituano saiu na frente, teve virada do CRB e depois Ituano empatou na segunda etapa. Pois é, o CRB que saiu atrás, né, mas acabou tendo uma boa recuperação, virou o jogo, né, pensando sempre nessa ideia da recuperação, mas sofreu o gol de empate no segundo tempo, o resultado de 2-2, o CRB que não tem tempo nem para poder pensar nesse resultado da semana passada, porque já entrará em campo amanhã, às 7 da noite, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hilsen, em Santa Catarina. O supervisor do clube, Marcos Lima Verde, explicou para a imprensa como vai ser a logística do CRB até o jogo de amanhã em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sabemos que é uma logística complicada, nós temos que seguir para Florianópolis e posteriormente Criciúma. No domingo pela manhã o grupo vai fazer uma atividade aqui no CT, após a atividade dos jogadores almoçam aqui e à tarde a gente segue para o aeroporto e posteriormente Maceió, Guarulhos, Florianópolis. Vamos chegar em Florianópolis no parte da noite, posteriormente já segue para o hotel, faz a alimentação, recolhe e na segunda-feira pela manhã o pessoal aproveita para descansar e na parte da tarde nós vamos realizar um treinamento lá no CT, de um dos clubes da cidade. Posteriormente a gente retorna para o hotel, janta e seguimos aí com tranquilidade, no âmbito de qualidade, com destino à cidade de Criciúma. E aí chegando em Criciúma, inicia propriamente dita
a concentração visando a partida da terça-feira contra a equipe do Criciúma. Então, está tudo montado. Após o jogo, a gente recolhe os atletas. Vamos fazer também um outro treinamento mais para os jogadores que não atuaram meio tempo. E no início da noite, depois de uma boa recuperação, a gente segue viagem de volta para Maceió. Esperamos retornar com um resultado positivo desse jogo muito difícil contra a equipe do Criciúma. Lima, a gente sabe que o frio é um desafio também lá no sul do país. Então a logística também tem que ser bem pensada por conta do frio, né, para os atletas. Justamente. Então nós estamos viajando preparados, a gente sabe, a gente já tem conhecimento, a gente já tem informação. Então o nosso departamento de suporte, nós já estamos totalmente preparados com relação à questão do frio, também a questão de campo de treinamento, enfim, de qualidade de campo, ônibus, voo, enfim, a gente está procurando fazer de tudo, montar uma estrutura muito boa para poder ofertar as melhores condições necessárias para o nosso elenco de jogadores, comissão técnica e diretoria, para que nada venha a faltar e a gente possa, como eu te falei anteriormente, sair da cidade de Criciúma com um grande resultado, um resultado positivo que venha dar um elan muito grande na nossa classificação com relação à Série B do Campeonato Brasileiro. Lima, a gente sabe também que a logística é importante, a logística de ida, mas também a logística de volta, porque no próximo sábado já tem uma partida importante, não é isso? Você falou perfeito. A questão da ida é a questão do pré-jogo. Então, todos os cuidados necessários têm que ser tomados, como estão sendo tomados. A questão do voo, a questão do sono dos atletas, a questão da alimentação, ônibus de qualidade que a gente procura ofertar aos nossos jogadores. Enfim, a gente tem um elenco de qualidade, um elenco de porte, e como eu falei anteriormente, a gente tendo um elenco de esporte, uma estrutura dessa, a gente tem que procurar ofertar as melhores condições necessárias para os nossos jogadores e a comissão técnica e diretoria. E com relação à questão da volta também, é tão importante a recuperação da volta como a questão da ida do pré-jogo. Então a volta também, a gente também está procurando ofertar aos nossos jogadores todas as condições necessárias para que eles tenham uma boa recuperação, um bom sono, uma boa alimentação, um bom voo, um bom ônibus, enfim, uma boa infraestrutura, para que possa, já pensando no jogo do Londrina, estarem totalmente recuperados no menor espaço de tempo, para que possa fazer uma grande atuação contra já o Londrina e poder conseguir um grande resultado. Em grande fase na equipe do CRB, desde a chegada do técnico Daniel Paulista, o atacante Rômulo tem conseguido se firmar entre os titulares, fazendo até o torcedor do CRB construir uma ideia, de dúvidas sobre a equipe principal entre o Anselmo Ramon e ele. Ele conversou com a imprensa a respeito desse momento, dos gols marcados recentemente e dessa busca por espaço entre os titulares do CRB, fazendo o torcedor do CRB criar uma certa expectativa nesse seu início de passagem com a camisa do clube. Cara, todos nós, profissionais, a gente trabalha para ter uma evolução, E a gente nunca espera, na verdade, de no seu primeiro jogo, com alguns minutos, você poder entrar, você cheio de sonhos, cheio de projetos para você tentar ajudar, de alguma forma, e você acabar sentindo com a contusão ali. Eu sabia que não era uma coisa muito grave, mas foi algo que mexeu comigo, porque não só eu, mas toda a minha família, a gente estava esperando por esse momento. Eu estava muito feliz, motivado, e você, com 10 minutos, eu acho, 8 minutos, você jogando, você acaba sentindo. Então foi algo que mexeu muito com o meu psicológico, sabe? E eu acabei sentindo. E a única forma de eu demonstrar isso, na verdade, foi as lágrimas, assim, sabe? Porque foi algo que eu não esperava, cara? E quando vem algo que você não espera, você acaba sentindo, e minha reação foi essa. Romulo, outro detalhe, agora falando das próximas partidas. Estava muita pressão, você é atacante, foi artilheiro onde você passou. A bola não estava entrando, você não estava conseguindo jogar, pelo menos, jogos inteiros, às vezes não ia ser nem relacionado. Queria que você falasse como foi tudo isso, até chegar a retomar. Porque ninguém desaprende, jogar futebol, ninguém desaprende fazer gols. Nos últimos jogos você foi direto responsável pela vitória do CRB. Não só eu, mas todo o grupo, Cara, quando a gente não consegue fazer aquilo como normal com o atacante, fazer gol, assim como eu, como o Renato, todos nós, que somos atacantes,
não conseguimos fazer o gol, isso acaba tipo assim, nos incomodando e trazendo um pouco de insegurança para a gente. A gente foi passo a passo, como eu fui passo a passo, a gente tem que começar a trabalhar um pouco também a nossa mente. A gente sabia que nem a fase boa ela dura para sempre, também a fase ruim. Uma hora a bola ia entrar. Eu continuei meio que trabalhando, perseverando, fazendo aquilo que cabe a mim fazer, né? Que é todos os dias aqui dar meu máximo. E, consequentemente, eu trabalhando firme, as coisas voltou a acontecer. A pergunta do Guilherme Nobre, da GazetaWeb.com. Boa tarde, Rômulo. Primeira vez no futebol alagoano. Como foi o seu período de adaptação na cidade e dentro do clube? Cara, foi algo assim surreal para mim. Até porque eu não imaginei de estar tão rápido assim, sabe? Porque fui meio que adaptado. Porque uma das coisas que me facilitou foi ter o Renato aqui, ter o Copete, ter o Matheus, pessoas já que eu atuei no ano passado. Então foi algo, sabe, que bem leve. Tinha algumas pessoas que eu conhecia também, né, mas nunca tinha jogado. Então foi algo que eles já me conheceram também, sabe, que eu já conhecia eles. Então ficou algo bem tranquilo. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Rômulo, atacante vive de gols e passar um longo período sem balançar as redes é sempre um incômodo. Como foi a sensação de ter encerrado esse longo jejum? Vou te falar, cara, foi algo assim, um alívio, sabe? Um alívio, porque quando você fica muito tempo sem marcar, quando você volta a marcar, na verdade, você tira um peso, né, das costas, não só teu, mas as pessoas que estão sempre, sabe quem foi nossa volta, que é minha esposa, que é meu pai, que são meus tios, na verdade, sabe, que meus primos também, que torcem muito por mim. E você voltar a ouvir, ou ver aquelas mensagens, sabe, que novamente, pô, parabéns, você voltou a marcar, então é algo muito lindo, algo muito importante para mim. E qual a importância dessa sequência de jogos para a evolução do seu rendimento? Cara, é o que todo jogador precisa, na verdade, né, para evoluir. São as sequências, sabe, de jogos. Como costumo, sabe o que dizer, não só eu, mas todos nós que estamos nessa função, a gente precisa, saber de uma sequência para evolução. A pergunta do Célio de Oliveira, da TV Gazeta. Rômulo, qual a expectativa da equipe para essa partida fora de casa diante do Criciúma? Adversário que você deve conhecer bem da época que atuava com a camisa do Avaí. Conheço sim. A expectativa é muito boa, né? Algo muito bom. A gente vem tendo um excelente resultado de 12 pontos. A gente conseguiu 10, então é algo que a gente está conseguindo ver uma evolução muito grande. É continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, tanto dentro de casa como fora, para consequentemente a vitória vir. Muito bem, esse é o Rômulo aí, atacante, né? Falando desse momento do CRB, um momento de arrancada na competição. Nós não podemos lamentar o fato do CRB ter empatado com o Ituano. É claro que um empate em casa acaba sendo um resultado muito desconfortável, né? Mas se nós analisarmos na somatória da competição, e é isso que o CRB precisa fazer, o CRB disputou nas 4 últimas partidas, o CRB disputou 12 pontos, somou 10, um aproveitamento altíssimo. Que se conseguir manter uma regularidade, que acho que isso é uma condição pouco provável, né? Mas se o CRB conseguir manter uma regularidade dessa na competição, perdeu a próxima rodada, mas emplacar outra série de 4 resultados sem perder, e principalmente de mais vitórias do que empate, é para poder brigar na parte de cima, não é? Então, acho que é muito boa a ideia do CRB fazer aquilo realmente que a competição exige, que é manter uma regularidade. A regularidade vai ser determinante para que o CRB possa ficar na parte de cima da competição. Vamos acompanhar. O CRB enfrenta o Criciúma amanhã às 7 da noite. Logo depois, joga no final de semana aqui contra o Londrina, no estádio Repelé, no próximo sábado.
O CSA, na Série C, não vive um bom momento. Vinícius Bergantin já é assunto passado no clube. Marcelo Cabo foi apresentado e já comanda a equipe a partir do próximo confronto do CSA contra o América de Natal neste meio de semana, na próxima quarta-feira, para ser mais preciso. Acompanhe agora como foi, nesse primeiro momento, o posicionamento do técnico Marcelo Cabo nesse seu retorno ao clube. Quando a gente chega num clube como o CSA, dentro da competição, a gente não pode pensar outra coisa a não ser o acesso e brigar pelo título, né? A gente encontra a equipe numa situação mediana na competição, né? Mas uma situação que ela é plausível dentro da competição. A gente está fora do G8 por saldo de gols. Então, temos 10 rodadas pela frente, é um campeonato de tiro curto, e assim, a gente não tem tempo a perder. Como eu digo, cheguei hoje pela manhã, já visitei as instalações, já vamos dar o treinamento hoje, já pensando no jogo do América, e o que a gente pensa é engatar uma sequência aí de bons resultados e a gente alcançar esse objetivo, essa pontuação, que é para que a gente possa cumprir essa primeira etapa, que é a classificação entre os 8 primeiros. E se a gente puder ser primeiro, claro, o CSA sempre vai brigar para ser primeiro em tudo. Mas o importante é classificar entre os 8, porque na sequência não muda nada. O importante é a gente buscar essa classificação e é sim, projetar um novo planejamento para a fase final da competição. Boa tarde, professor. Severo Oliveira, da Rádio CBN. O senhor tem ou teve um débito com o CSA na Justiça? E com o seu retorno, queria saber como é que ficou, já foi parcelado, já acabou? Como é que está a sua relação em relação a esse débito anterior? Isso aí está entregue ao meu jurídico, ao jurídico do clube, né? Isso aí os jurídicos estão conversando e está num bom entendimento. Boa tarde. Primeiro, desejar boas-vindas ao nosso querido e amigo Marcelo Cabo. Eu sou muito objetivo nas minhas perguntas, mas hoje, para mim, é um dia especial. Na sua primeira passagem aqui pelo Centro Esportivo Alagoas, o senhor veio para um recommeço, onde o CSA se encontrava nas profundezas do inferno, pode dizer assim. E uma personagem como o presidente Rafael Tenório, que tentou todos os meses resgatar esse clube com trabalho, dedicação, e o seu trabalho também chegou a deixar esse clube na elite do futebol brasileiro. Lamentavelmente, em poucos meses, na ausência do presidente Rafael Tenório, esse time querido, da maior torcida do estado de Alagoas, está afundado também em dívida, em débito. Graças a Deus, o presidente retornou de novo. A torcida pode esperar essa retrospectiva positiva, esse quarto título agora, com o presidente de volta, com o Marcelo Cabo, esse querido Daniel, que tem um trabalho sensacional, para realmente o time voltar no lugar que ele nunca deveria ter saído, professor Marcelo. Prazer reencontrá-lo. Eu quero pedir desculpa ao Marcelo Cabo, porque isso não é uma pergunta que o Potência fez. Potência, me ajude, porra. Que pergunta longa da porra foi essa pro Marcelo Cabo, meu irmão? O cara fez um monólogo ali, foi? É o que? O TCC, aquilo ali, não? Rapaz, pelo amor de Deus, o cara fez uma explanação da vida do CSA ao longo desses 127 anos do CSA, 128. Foi uma coisa absurda, pô. E dá vergonha, pô. Como comunicador, dá vergonha. Que barbaridade. Porra, meu irmão. Oxi. Não, meu, boa sorte aí o Marcelo Cabo no CSA, mas sinceramente, bicho, vamos melhorar. Coleguinha de microfone, pelo amor de Deus, né? Perguntar tem que ser objetivo. Nossa senhora, tempo na TV é dinheiro. Marcial foi apresentado no CSA. Pra gente encerrar o programa de hoje, desejando pra você uma ótima semana. Vamos trazer a palavra, já que o Potência tomou metade aqui do Canal Esporte hoje com essa pergunta. Vamos aí a fala do Marcial, novo contratado do CSA para a sequência da Série C. Até amanhã. Boa tarde a todos, coletiva de apresentação Marcel Silva, com a palavra o superintendente de esportes. Boa tarde, estamos aqui apresentando mais um atleta, uma aquisição com esforço grande do nosso presidente Rafael Tenório, Marcel Silva, e espero, Marcel Silva, que você tenha uma boa chegada aqui, que colabore com a gente, que boa sorte, sucesso para todos nós aqui do CSA e consiga nosso objetivo, que é o acesso à Série B. Obrigado. Com a palavra agora, Daniel, executivo de futebol. Bom dia a todos. Grande prazer apresentar o Marcel aqui hoje. Um atleta que vem monitorando a dança, um atleta que tem uma história no futebol brasileiro, com muitas qualidades.
dentro daquilo que a gente buscava, que o CSA procura. Um atleta que venha para agregar, para somar com o que a gente já tem aqui, com o trabalho que vem sendo feito. E seja bem-vindo. Deve ser um ano de muito sucesso para nós. A torcida do CSA com certeza vai te abraçar muito com essas características que você tem, com o futebol, com tudo que você tem para oferecer aqui para ajudar a gente nesse nosso processo, nessa nossa caminhada do busca do acesso. Obrigado. Marcel, boa tarde. Queria que você falasse agora um pouquinho sobre sua expectativa com o clube, o que é que você achou, primeiras impressões, e o que é que você almeja para esse ano, né? Para a Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Boa tarde. A expectativa é de fazer um bom campeonato aqui no CSA, conseguir os objetivos do clube e fazer meu rendimento aumentar também, né, durante o campeonato. E o clube é muito bom, cheguei aqui, fui bem recebido pelos atletas, pela comissão, a diretoria. Queria agradecer a todos também pela oportunidade e vou me dedicar ao máximo para que no final do ano a gente consiga o acesso.